recapitulação acerca das teorias que estudamos, né, que analisamos, que propõem soluções para a composição dos textos dos evangelhos sinóticos, tá certo? Essa questão, inclusive, essa questão que analisa os evangelhos e os qualifica como evangelhos sinóticos, né, o que exclui o evangelho de João, por ter características diferenciadas desses três evangelhos, um estudo que foi elaborado a partir do século XVIII, né, algo da Idade Moderna, tá certo? Então, a partir do século XVIII passa-se a analisar os evangelhos, a crítica textual passa a analisar os evangelhos e desenvolve então esse termo técnico que trata esses três evangelhos como evangelhos sinóticos, a palavra sinótico com origem em sinopses, tá certo? Então diz que esses três evangelhos têm um caráter semelhante, eles têm uma forma de composição semelhante de seus textos. E a partir desta análise, desenvolvem-se então algumas teorias que tentam explicar por que esses três evangelhos se desenvolveram de uma forma semelhante, como uma sinopse, né, dado a eles os nomes sinóticos, diferentemente do evangelho de João. Então, as tentativas apresentadas foram a hipótese do evangelho primitivo, que seria um evangelho composto em aramaico, chamado Evangelho dos Nazarenos, do qual teria tido desenvolvimento esses três evangelhos, o que se mostrou uma teoria uma teoria que fracassou na sua tentativa, na sua hipótese, uma vez que os evangelhos mostram características peculiares, né? Então temos a tradição tripla que unifica eles, tá? Então essas narrativas são plenamente compartilhadas entre eles, mas temos características exclusivas, principalmente em Mateus e em Lucas, tá ok? E mesmo em Marcos também temos uma parte exclusiva. E a proposta do evangelho primitivo, o evangelho escrito em aramaico, que seria esse evangelho dos Nazarenos, iria quase que eliminar essas características peculiares aqui a cada evangelho, tornando eles cópias quase que perfeitas uma dos outros, com apenas variáveis de letras, variáveis de forma textual, mas não de conteúdo. Então, por isso que essa teoria não prevalece. Hipótese das diégeses ou fragmentos, que seriam vários textos diferentes que colhiam, que preservavam características narrativas acerca da vida de Cristo. Então, um texto das pregações de Cristo, um texto que recolheu os milagres, outro texto que fala acerca do exorcismo. Então teríamos as diégeses ou fragmentos, pessoas que se interessaram por diferentes características do ministério de Cristo, recolhem narrativas dentro de cada fragmento desses acerca de uma característica do ministério dele, e com grande circulação entre as comunidades cristãs, poderiam contribuir na composição de um evangelho dentro de cada comunidade. Então uma comunidade teria fragmentos que falam acerca da pregação e outro que fala acerca de cura. Outros teriam fragmentos que falam acerca dos exorcismos e acerca do nascimento de Cristo. E aí teremos os evangelhos sendo compostos a partir desta base, desses fragmentos, dessas diégeses. E essa teoria se mostra também inverídica, no sentido de que os evangelhos produziram uma tradição tripla bastante forte. Então temos Marcos, 76% do evangelho de Marcos está presente dentro de Lucas, e é 41% do seu evangelho, e está presente dentro de Mateus, e é 45% de seu evangelho. E além disso, temos uma tradição dupla entre Lucas e Mateus. 23% de Lucas está presente dentro de Mateus e é 25% do seu evangelho, que não é encontrado em Marcos, mas é compartilhado entre eles. Logo, isso vem demonstrar que se houvesse de fato, se essa teoria de fato fosse real, teríamos aqui uma impossibilidade dessa grande tradição tripla e ainda dessa tradição dupla também. Teremos, na verdade, um grande mosaico aqui de textos completamente diferentes, e talvez não pudessem nem ter desenvolvido esta hipótese não pudesse ter desenvolvido essa característica sinótica, tá? Não haveria uma sinopse, uma vez que há fragmentos e cada evangelho se compõe a partir da leitura desses fragmentos. Então isso aqui seria um grande mosaico de textos completamente diferentes,
e não haveria nem a questão sinótica a ser analisada. Então essa teoria das diegeses também não prevalece. A hipótese da tradição oral é uma releitura da hipótese do evangelho primitivo. Ao invés de um evangelho primitivo, escrito em aramaico, o Evangelho dos Nazarenos, teríamos um evangelho oral, que seria a tradição pregada pelos apóstolos em cada comunidade cristã, preservada por eles enquanto ensinadores, pregadores, e por fim, com o envelhecimento desses apóstolos e a futura morte deles, né, com a continuidade da comunidade cristã no local onde eles fundaram, a necessidade da preservação dessa pregação e desse ensino através de escritos. E aí teríamos então um evangelho oral que se difundiu pelas comunidades e que estaria sendo reunido em textos. Mas essa é uma característica semelhante à questão do evangelho primitivo. Teríamos um texto muito mais homogêneo se essa tradição de fato tivesse circulado também de uma forma homogênea pelas terras, né? Se fosse uma mesma tradição, com uma mesma forma de constituição dos fatos, compartilhado entre diferentes comunidades. Não teria o surgimento desses evangelhos que têm características peculiares entre si, tá certo? A hipótese da utilização recíproca, como a gente já viu, é na verdade a hipótese mais aceita na antiguidade, inclusive a hipótese levantada por Agostinho de Hipona, um grande teólogo da Igreja do Ocidente, por volta do quarto século a.C., e é a hipótese que governou a Igreja durante muito tempo, foi a mais difundida, e que inclusive influenciou a composição do Novo Testamento no sentido de colocar os livros dos Evangelhos na ordem em que estão. Porque a sua Bíblia tem primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, João, Atos e continuando as cartas, né? As cartas de Paulo, as cartas universais e Apocalipse. Exatamente por causa de uma influência dessa teoria da utilização recíproca. Então Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, escrito em aramaico, em vista de convencer os judeus da realidade, né, da autenticidade, da autoridade do messianato de Cristo Jesus. Então Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. As diversas referências de Mateus buscam sempre demonstrar de forma muito clara, muito objetiva, que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E assim Mateus vem a ser o primeiro evangelho, de acordo com essa hipótese, levantada por Agostinho e novamente em voga aqui em 1789 por Griesbach, tá certo? E também em 1835 por Lachmann e em 1838 por Wilke. Então eles trouxeram de volta essa teoria muito defendida na Igreja da Antiguidade e por Agostinho de Hipona. E assim temos, Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, Lucas é o resumo do evangelho de Mateus. Então o evangelho de Mateus foi produzido, passou a circular entre as diversas comunidades cristãs, chegando então até as terras onde Marcos estava a auxiliar o apóstolo Pedro. Eles, tomando conhecimento desse evangelho, perceberam todo o conteúdo verídico que constava nele, e Marcos auxiliou Pedro a compor um evangelho para a sua comunidade, para preservar a sua pregação dentro da sua comunidade. E o que Marcos fez juntamente com Pedro? Eles fizeram um resumo de Mateus. Então Pedro era a testemunha ocular, podia comprovar aquilo que era verídico dentro da narrativa, estava comprovada, e ele podia dar autoridade a isso, e Marcos juntamente com ele o auxilia como amanuense a fazer um resumo de Mateus. E Lucas, como ele mesmo afirma no seu evangelho, usou fontes para a composição do seu evangelho. Que fontes são essas? As fontes chamadas Mateus, que já estava circulando, e outra fonte chamada Marcos, que foi o amanuense de Pedro e que também passou a circular pelas comunidades. Lucas teve contato com os dois, reuniu essas tradições e ainda mais teve conhecimento de uma outra tradição, através de testemunho de outros apóstolos, que compõe a exclusividade aqui dentro da sua narrativa. Que aliás é 35% do seu evangelho é exclusivo da sua narrativa. Então vemos essa teoria diz Mateus
Marcos é o resumo de Mateus e Lucas é a composição que aproveita os dois. Aí temos essa ordem: Mateus, Marcos e Lucas, e João dá continuidade por ser o último evangelho a ser escrito e por ser de característica diferenciada em relação a esses três evangelhos sinóticos, tá certo? Só que essa teoria, por mais que ela tenha sido amplamente defendida e tenha sido utilizada pela igreja, ela também apresenta algumas falhas, conforme vai ser demonstrado pela teoria das duas fontes. Então a teoria das duas fontes, que é apresentada, que vamos demonstrar aqui, ela mostra algumas falhas, mostra algumas deficiências dessa teoria do uso recíproco. A teoria das duas fontes também não é a teoria definitiva, perfeita, ela também tem algumas fraquezas, mas é a teoria que atualmente tem sido a mais aceita. Então, a hipótese das duas fontes, embora essa hipótese tenha sofrido algumas modificações, ela se baseia em duas colunas principais. Marcos é a base para Mateus e Lucas. Marcos foi o primeiro, e Mateus e Lucas fizeram uso do documento dos discursos, ou que, na língua alemã, ou L, ou fonte em alemão, fonte, e o incorporaram no seu evangelho. Além disso, os sinóticos ainda usaram outras fontes para o material exclusivo que apresentam. Em favor de Marcos, como texto primitivo, existem os seguintes argumentos, e o principal aqui, para que contesta, o principal que contesta diretamente a tese apresentada na teoria do uso recíproco, que fala que Mateus é o primeiro evangelho e Marcos resume o evangelho de Mateus, é o fato de que cada evangelho composto detém um texto sacro, um texto santo, um texto que apresenta um conteúdo de uma narrativa sagrada, uma narrativa que fala acerca da vida, da obra e das palavras de Jesus e da igreja, dos apóstolos. Então, diante do fato do evangelho preservar uma narrativa sagrada de eventos preciosos para a igreja, seria um tanto incoerente entender que alguém em contato com essa narrativa, com este evangelho, teria a ousadia de resumi-lo, teria a iniciativa de resumir este evangelho, ou seja, tirar algumas narrativas que entenda que não são relevantes, retirar algo que entenda que não seja importante. Então, ao analisar um texto que detém conteúdo sagrado, um texto que preserva a tradição acerca daquilo que é santo para a igreja, as palavras de Cristo, a vida de Cristo, a obra dele, a obra dos apóstolos, as situações narradas em relação à sua vida, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, o que poderia ser retirado? Que parábola poderia ser retirada? Que contexto, que informação não seria relevante? Então, por isso que a teoria das duas fontes olha para essa situação e entende que o mais coerente é que Marcos tenha sido a primeira narrativa, por ser o menor evangelho. Então, essa análise diz: diante de um texto sagrado que preserva a tradição, preserva narrativas acerca da vida e a obra do Senhor Jesus e do início da igreja, ao olhar para um texto desse, o mínimo que se tem é preservar tal qual está. Então, se essa teoria for de fato a que mais se aproxima da verdade, ela traz já esta vantagem de olhar para o texto de acordo com o respeito que cabe a ele, de olhar para o texto de acordo com a importância que ele detém. Então, quando Marcos, conforme a teoria assevera, quando Marcos, auxiliando Pedro, constrói essa narrativa, Pedro já avançado em idade, depois de muito tempo de pregação, de ministério, construindo igrejas, fortalecendo a fé, propagando o evangelho, anunciando Cristo Jesus, Marcos então resolve materializar essa pregação, resolve preservá-la num relato escrito. Então Marcos aproveita de Pedro tudo aquilo que ele menciona, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele narra. Então Pedro narra para Marcos conforme a tradição, não a Bíblia, sim, mas a tradição afirma que Marcos foi amanuense de Pedro, auxiliou ele na propagação do evangelho na Itália,
são informações da tradição, não da Bíblia, tá ok? Então, Marcos auxiliando Pedro, e ao ver já a idade de Pedro avançada, e vendo as intensas, né, atividades de seitas, né, de hereges que se desenvolvem já e tentam invadir a igreja, propagar uma mensagem que não é ortodoxa, né, misturar com o evangelho seu próprio conceito de filosofia, por exemplo, o gnosticismo, que tentava entrar dentro da igreja, os judaizantes, né, que tentavam influenciar a igreja para que se acomodasse ao conceito de vida mosaico, né, as leis mosaicas. Ao observar todas essas situações, a preocupação foi que a narrativa ortodoxa acerca da vida e obra de Cristo Jesus, das suas palavras, fosse preservado. E com isso Marcos trabalha para Pedro como amanuense. Pedro narra, ele é a testemunha ocular, conheceu os fatos, e Marcos registra. Ao registrar o Evangelho, temos aí todo o conteúdo presente em Marcos, que é o conteúdo colhido como a testemunha ocular, que preserva a verdade, a tradição. Então, esse texto de Marcos passa a circular nas igrejas, né? Passa a circular entre os cristãos, é lido, é copiado, é levado para outra comunidade, quando então chega até um determinado lugar onde Mateus está desempenhando o seu trabalho, está desempenhando a sua obra de propagação do Evangelho, tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, tá certo? Tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, observa o Evangelho de Marcos e vê tudo isso que está aqui nesse Evangelho pode ser comprovado por ele, é verídico. Ele também é um testemunho ocular, tá ok? Ele também é um testemunho ocular. Ao ver a narrativa de Marcos, o mínimo que ele tem a fazer é o quê? Preservar a maior parte possível dessa narrativa, tá certo? Preservá-la. E como ele faz, como é demonstrado aqui nessa teoria, acrescentar algo que ele também conhece, que não foi entendido como relevante na narrativa de Pedro colhida por Marcos, mas que Mateus conhece também é o testemunho ocular, e entende relevante e acrescenta no seu evangelho, tá ok? Então por isso que temos essa visão, temos a visão de que Marcos é o primeiro evangelho, passa a circular entre as comunidades, chega até Mateus, Mateus observa o conteúdo do Evangelho de Marcos e veja, 55% do Evangelho de Mateus, temos aqui a tradição tripla, tá? Esses 45% aqui é compartilhado entre os três. É a narrativa de Marcos, que está presente também em Lucas, está presente também em Mateus, tá certo? Não exatamente tal qual está em Marcos, com as mesmas palavras, a mesma construção textual, mas é a narrativa acerca dos mesmos fatos. E aí temos, isso é compartilhado na tradição tripla. Isso aqui, esses 10% a mais aqui, está só num compartilhamento entre Marcos e Mateus, não está presente em Lucas. Mas com isso vemos pelo menos 45% do Evangelho de Mateus está preservando as narrativas de Marcos. E aqui temos aí pelo menos 94%. Temos aí pelo menos 94% do Evangelho de Marcos. Veja, é quase a totalidade do Evangelho. 94% do Evangelho de Marcos está completamente preservado dentro do Evangelho de Mateus. Por isso que essa tese, olhamos para ela como uma tese que explica melhor, que tem mais coerência com o Evangelho primitivo de Marcos circulando, chegando ao conhecimento das demais comunidades cristãs. Por exemplo, uma comunidade cristã que estava sendo governada por Mateus, né, cujo Mateus era o responsável. Mateus preserva a narrativa de Marcos, porque é um texto sagrado, um texto santo, que fala acerca da tradição, que está de acordo com a verdade, e além disso que ele preservou, acrescentou. Então 55% do Evangelho de Mateus está preservando 96% do Evangelho de Marcos, e acrescenta 20% conteúdo exclusivo seu, tá certo? Do conhecimento dele, e mais 25% do que ele acrescentou, temos aqui 45%, 45% do Evangelho dele não está em Marcos, tá? Mas é de conhecimento dele por ser testemunho ocular. 20% está como conteúdo exclusivo seu,
ele é testemunho ocular, ele conhece, e 25% também é compartilhado, também foi preservado por Lucas, que, como ele mesmo diz, consultou as fontes. Que fontes? Consultou Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Mateus, e aqui nós temos, ele pode ter tido conhecimento do Evangelho, da narrativa que Mateus preservou, através do quarto documento, que é chamado de fonte Q. Por isso, teoria das duas fontes. A primeira fonte, Marcos. A outra fonte, o documento Q, ou documento dos discursos, que na verdade é um nome que foi dado, mas é um nome incorreto, porque dentro desse conteúdo que é 25% de Mateus e 23% de Lucas, não há só discursos, há narrativas também. Então o documento Q, na realidade, ele é importante para Lucas, que não é testemunho ocular. O documento Q tem conteúdo que é referente a 25% de Mateus, mas Mateus não precisa do documento Q. Ele pode ter tido conhecimento desse documento, que circulou também como documento de Marcos, tá? Por terras diferentes da de Marcos. Pedro não teve contato, Marcos não teve contato com esse documento, tá? Pedro, aquilo que ele narrou para Marcos é aquilo que Pedro entendeu relevante. Nós vamos ver no comentário ao Evangelho de Pedro, que Pedro, conforme a tradição, sempre lembrando isso, não é a Bíblia que diz isso, mas é a tradição, Pedro se voltou para uma determinada parcela do cristianismo, e esses irmãos para quem ele estava pregando o Evangelho e ensinando, o apóstolo entendeu que este Evangelho, essas narrativas, eram aquilo que mais interessava, aquilo que era mais importante para eles. Ele colocou a sua narrativa de forma que viesse auxiliar aquela comunidade, atendendo aquele público, com aquelas necessidades. Por isso este Evangelho com estas nuances, tá? Com esta, dando relevância a esses aspectos, com essas características. Então o que acontece? Dentro do Evangelho de Marcos, tá? Narrativa de Pedro, há conteúdos que não são encontrados aqui na tradição, do documento Q, que alimentou o documento de Lucas, e que foi conhecido por Mateus também, tá? Que está preservado dentro desses dois. Então há a diferença entre esse documento e esse documento. Havia um objetivo aqui, há um outro objetivo aqui, atender uma outra comunidade de cristãos. Lucas toma conhecimento dos documentos. Lucas toma conhecimento do documento de Marcos, Lucas toma conhecimento do documento que Mateus comprovou, preservou na sua narrativa, e Lucas constrói a sua narrativa a partir do conhecimento deste documento, tá certo? Documento Q, e conteúdo exclusivo que provavelmente Lucas colheu com outros apóstolos, outras testemunhas oculares que davam outras ênfases, que dava ênfase a outros aspectos, diferentemente de Mateus e diferentemente de Marcos, tá certo? Então os 35% exclusivo de Lucas é uma questão de conhecimento de outras fontes, conhecimento de outras testemunhas oculares. Você tem que se lembrar que eram 12 apóstolos. Um traiu a Cristo, depois foi substituído por Matias, e no correr da história surge o 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, que, como ele mesmo diz, recebeu seu evangelho diretamente de Cristo. Então ele não andou com Cristo na época antes da sua morte e ressurreição, mas ele teve um encontro pessoal direto com Cristo, e ele afirma que recebe seu evangelho de Cristo. E a tradição diz que Lucas, não só a tradição, o evangelho, as cartas, Paulo afirma isso nas cartas, em algumas dedicatórias ele menciona Lucas. Lucas teve contato direto com Paulo, então a autoridade do seu evangelho vem do apóstolo Paulo. Cada evangelho está vinculado a uma testemunha ocular. Então Mateus é a própria testemunha ocular, que dá autoridade ao seu evangelho. João é uma testemunha ocular, também o seu nome dá peso ao seu evangelho. Marcos, pela tradição, está ligado a Pedro. Pedro é a testemunha ocular, que autentica assim a sua narrativa, o seu evangelho. E Lucas, a tradição o liga a Paulo. Paulo não foi uma testemunha ocular na época em que Jesus estava aqui antes da morte e ressurreição, mas Paulo afirma ter recebido o seu evangelho diretamente de Cristo. E Lucas pode ter, com certeza, deve ter tido contato com outras testemunhas oculares que circulavam na época, tá ok? E aí vemos aqui conteúdo exclusivo de Lucas e conteúdo compartilhado entre Lucas e Marcos. Lucas tomou conhecimento, preservou 41% tal qual Marcos coloca, além dos 41%
compartilhado na tradição tripla, a 1% do Evangelho de Lucas, que está preservando 3% do Evangelho de Marcos, exclusivamente entre eles, tá ok? Então vemos aí a teoria das duas fontes, que é atualmente a teoria mais aceita, e ela está demonstrada aqui nesse outro quadro. Esse outro quadro mostra o Evangelho de Marcos como o Evangelho primitivo, tá? E o Evangelho de Marcos alimenta com a sua narrativa Mateus, sempre lembrando, Mateus é uma testemunha ocular. Mateus não precisa do Evangelho de Marcos para construir a sua narrativa, mas essa teoria propõe, Marcos foi o primeiro, começa a circular entre as terras, Mateus toma conhecimento do texto de Marcos, se comporta com relação a esse documento de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja o comportamento adequado diante de uma fonte que preserva um conteúdo sagrado da tradição. Ele preserva as narrativas de Marcos. 96% do Evangelho de Marcos está em Mateus, preservado em Mateus, que corresponde a 45%, como vimos, né, das narrativas de Mateus. E o que acontece? Além de preservar Marcos dentro do seu evangelho, ele acrescenta, porque ele é um testemunho ocular. Então ele acrescenta conteúdo exclusivo seu, e a outra parte do conteúdo que está presente no seu evangelho, que não está em Marcos, é compartilhado por Lucas. No caso de Mateus, lembrando, Mateus é testemunho ocular. Ele não precisa do documento Q para compor essa narrativa, os 25% que está nele, que é compartilhado com Lucas. Mas ele conhece o documento, entende que seja verídico e preserva no seu evangelho. Então o que acontece? Marcos alimenta Mateus, né, nesse sentido, é preservado por Mateus, vamos colocar assim, e o seu texto alimenta o evangelho de Lucas. E Lucas mesmo diz no seu evangelho que preservou essas narrativas. Agora, só uma menção, essa questão de haver a preservação, a consulta de uma fonte existente para a construção do Evangelho, não tira de Lucas seu caráter revelacional. Não exclui de Lucas seu caráter revelacional. Por quê? Porque Lucas precisava da inspiração do Espírito Santo para entender que estas fontes eram verídicas. O documento Q, o documento de Marcos, o documento de Mateus. Não necessariamente podemos dizer que Lucas teve contato direto com Mateus, ou teve contato direto com Marcos, mas podemos dizer que a sua narrativa está de acordo e preserva esses textos, e foi aceita pela igreja e serviu de base para o crescimento da comunidade ao qual estava trabalhando, né, e veio a se constituir parte do cânon. Então tudo isso é um direcionamento do Espírito Santo, tanto na forma como tratou a sua pesquisa, quanto na forma como construiu sua narrativa e depois a aceitação dentro da igreja. Tá certo? Tudo isso está direcionado pela poderosa mão do Espírito Santo. Marcos está alimentando Mateus, na verdade está sendo preservado por Mateus, e está alimentando Lucas. Aí do outro lado, né, teoria das duas fontes, temos esta fonte e temos a outra fonte chamada documento dos discursos, né? No caso deram o nome Q de fonte, né, da língua alemã. E aí temos a fonte alimentando Lucas, tá? Alimentando Lucas, e o trecho de Lucas que está preservando as narrativas do documento da fonte é de compartilhado com Mateus, compartilhado com Mateus. Então essa parte compartilhada entre Mateus e Lucas é uma parte que não consta em Marcos. Não consta em Marcos. A parte exclusiva de Mateus, a parte exclusiva de Lucas e a parte compartilhada entre eles. Essa parte que é compartilhada entre eles não pode ser encontrada em Marcos, porque, conforme a teoria das duas fontes diz, essa parte advém de uma outra fonte, que alimenta Lucas na construção dessa parte que é compartilhada com Mateus, tá certo? Parte exclusiva de Lucas, contribuição de outras testemunhas oculares, Paulo, por exemplo. Né? Essa fonte preservada para Lucas era uma fonte de pesquisa, para Mateus apenas uma fonte de comprovação, porque Mateus era testemunho ocular e podia, através da sua autoridade, validar o conteúdo que recebeu desse documento fonte, tá certo? Então aqui está apresentada a teoria das duas fontes, aqui uma outra imagem ilustrativa que demonstra melhor a forma como se apresenta a hipótese, a teoria das duas fontes. Marcos em Mateus, Marcos é 96% de Marcos,
que é conhecido por Mateus, é preservado por ele, o seu evangelho, nesta quantidade aqui, nessa proporção, tá certo? E aí temos o conteúdo que é partilhado entre Mateus e Lucas, essa faixa azul, né, nessa proporção para Mateus e nessa proporção para Lucas. Aí vemos a parte exclusiva de Mateus aqui. É o documento fonte, que está aqui sendo também preservado por Mateus, e está alimentando Lucas na sua pesquisa, tá certo? Para Lucas ele está numa proporção muito maior do que para Mateus, tá certo? E Lucas com seu conteúdo exclusivo. Com isso temos a teoria das duas fontes, que tem sido a teoria mais aceita, tem explicado de forma mais plausível a forma de composição dos evangelhos. Então, com essa informação, fechamos aqui com um plano mais amplo, tá? Um plano mais geral, que apresenta agora uma visão geral acerca da composição dos evangelhos. Então, os evangelhos, para a constituição deles, do seu texto exclusivo, temos que nos recordar, não podemos nunca nos esquecer de que a primeira base textual para os evangelhos foi o Antigo Testamento. Por isso, é assim, de uma condição muito ridícula qualquer estudioso que se volta contra o Antigo Testamento. Qualquer estudioso que busca excluir o Antigo Testamento, ou que usa designações para o Antigo Testamento no sentido de dizer que ele foi anulado. Algo anulado era algo ilegal, de um ato ilegal. Então, se algo era de um ato ilegal, não pode surtir efeitos, ele é anulado. E todos os efeitos produzidos são cancelados. Agora, se algo foi real, foi legal, foi autorizado e depois é passível de sofrer alguma modificação, ele não foi anulado. Ele pode ter se tornado obsoleto. Então, o que é uma coisa obsoleta? Não surte mais os efeitos necessários. Então, o que acontece? O Antigo Testamento teve seu tempo. Ele inclusive foi o documento do verídico, tal qual continua sendo. Documento verídico, real, autorizado por Deus. Agora surge uma nova aliança. E a nova aliança em Cristo Jesus cumpre todas as expectativas da antiga aliança, as promessas realizadas na antiga aliança, concretiza tudo isso e passa então a vigorar enquanto nova aliança, enquanto um novo pacto entre Deus e o povo, entre Deus e os seus escolhidos. Na verdade, um testamento, como nós mencionamos, já explicamos acerca do documento testamento e demonstramos que é o termo mais perfeito, é o termo mais adequado para demonstrar o valor do Novo Testamento para nós. Tal qual um proprietário passa um testamento para o seu filho, com as suas vontades, com a transferência dos seus bens para as mãos de seu filho, que tem diante disso a opção de aceitar ou rejeitar, mas nunca modificar. Assim é o nosso testamento, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra sagrada de Deus que vem para nós, não pode ser alterada, não pode ser modificada, tem que ser ou aceita ou rejeitada. Então temos aqui o Antigo Testamento como fonte primordial para toda a narrativa bíblica. E é sobre esta base textual que a igreja vive seus primeiros dias. Quando Cristo é assunto aos céus, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, ele diz para permanecerem em Jerusalém, e eles permanecendo em Jerusalém são revestidos do poder, eles vão agora cumprir a grande comissão, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas como pregar? Como anunciar? E uma vez que se anuncia, como fundamentar essa palavra que está sendo anunciada? Jesus Cristo morreu e ressuscitou como cumprimento das profecias. Que profecia? Qual palavra? Quem disse? Quem enviou ele? Quem deu autoridade a ele? Então o que acontece? Para responder essas perguntas e outras, é que os apóstolos recorriam sempre ao Antigo Testamento. Então o Pentateuco era um livro presente dentre as igrejas que nasciam primeiramente de uma sinagoga. Leia as cartas de Paulo, você vai ver que primeiro ele pregava numa sinagoga, causava ali algum alvoroço ao fazer a afirmação de que Cristo era o Messias, prometido aonde? Prometido em Isaías, prometido no Pentateuco, prometido nos Salmos. Vê-se, a pregação inicial da igreja depende do Antigo Testamento.
Então, a partir de um tumulto que surge, alguns pró, alguns contra. Os pró geralmente são expulsos pelos que são contra. Com essa expulsão desses pró-evangelho, pró-messianato de Cristo, surge a base da igreja, o fundamento daquela igreja que tem conhecimento dos textos sagrados e que vão servir, num primeiro momento, de professores, de ensinadores, vão servir de primeiros líderes da igreja, auxiliando os gentios que vão ser trazidos para dentro da igreja, mas a partir de uma cultura pagã, sem conhecimento de quem é Jeová, sem conhecimento de quem é Moisés, dos textos sagrados, da lei, dos salmos, sem conhecimento de nada. Vão vir como crianças. E aí vamos ter aí dentro da igreja uma base que já tem um primeiro conhecimento do Antigo Testamento, nem que seja um conhecimento básico, mas tem um conhecimento de Antigo Testamento. Paulo prega sobre Moisés e alguns sabem quem é Moisés, o que Moisés fez, qual a importância dele, o que isso importa para a igreja nos dias de hoje, as interpretações que são feitas depois, as analogias, né, as metáforas, as interpretações alegóricas que são feitas, tudo com base, num primeiro momento, base de Antigo Testamento. Depois, com o surgimento dos textos, vamos ter aí Antigo e Novo Testamento agora auxiliando na pregação e na fundamentação do ensino. Então temos aí Antigo Testamento, não inteiro, mas porções, né, pequenos escritos. Então alguns conjuntos de livros do Antigo Testamento. Pentateuco e Salmos era o que era mais difundido. Pentateuco, Salmos e alguns profetas, tá certo? Então temos Antigo Testamento, pequenos escritos do Antigo Testamento, vão ser base, vão ser fundamentação para os apóstolos. Então temos Marcos como o primeiro relato a ser escrito, tá? Para evangelhos. Marcos Emanuense de Pedro, então as narrativas de Pedro estão preservadas aqui, e as narrativas de Pedro são fundamentadas no Antigo Testamento. Então logo o Antigo Testamento está alimentando tanto Marcos, como está alimentando a pregação de Mateus, como está alimentando as pesquisas de Lucas, tá certo? Então o Antigo Testamento está alimentando aqui, ele é uma fonte básica para todos esses evangelhos aqui, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E além da fonte do Antigo Testamento, temos o Antigo Testamento alimenta os evangelistas, Marcos compõe o primeiro evangelho, e o Evangelho de Marcos vai passar a circular entre as igrejas, e aí aqueles que têm conhecimento já do Antigo Testamento terão conhecimento também de Marcos. Então tem conhecimento do Antigo Testamento, está pregando Cristo, está propagando de forma oral o Evangelho, até que na circulação do Evangelho de Marcos surge aí a necessidade da preservação desta pregação num texto. E aí temos o Evangelho de Marcos sendo preservado por Mateus, porque entende ser verídico essa narrativa, e aí além de preservar, acrescenta conteúdo exclusivo seu. E além de conteúdo exclusivo seu, há nele conteúdo que é compartilhado com Lucas. De onde vem esse conteúdo? Vem da tradição Q, vem do documento Q. O documento Q, como diz aqui esse quadro, ele é na verdade a preservação de uma tradição oral. Que tradição oral é essa? Outros apóstolos pregando também o evangelho em outros lugares. Então, pessoas ligadas a esses apóstolos, não temos o nome, esse documento foi perdido, o documento em si foi perdido, esse documento é encontrado entre Mateus e Lucas, a parte de Mateus e Lucas que é compartilhada entre eles e que não é encontrada em Marcos. Esta parte é a preservação do documento Q. O documento Q está dentro deste e deste evangelho. Então esse documento Q preservou a pregação de outros apóstolos, tá certo? Com outros objetivos, com outros enfoques, mas enfoques que podem ser comprovados por Mateus, uma testemunha ocular. Mateus lê esse documento que está preservando essas pregações aqui, essa tradição oral, e ele entende, é verídico, tá? E Lucas faz pesquisa nele e preserva também dentro do seu evangelho. Aqui é uma testemunha ocular, ele não precisa dele para escrever, mas ele entende que é verídico e preserva dentro do seu evangelho. E aqui é um pesquisador, ele precisa saber que esse documento é verídico para então preservar dentro do seu evangelho. Este é o plano geral da construção dos evangelhos e, na verdade, podemos dizer assim, a construção da base do Novo Testamento. A base do Novo Testamento, porque as cartas terão um objetivo, num primeiro momento, para comunidades,
para igrejas, e algumas atendendo questões bem práticas, como a de Coríntios, por exemplo, né, problemas dentro da igreja, outras de um cunho mais teológico, como Romanos, carta de Paulo aos Romanos, e outras até como documentos pessoais, como é o caso de Filemão. Então, Filemão é um documento pessoal. Aqui temos a base textual do Novo Testamento, tá certo? Então, dando sequência aqui, dando continuidade aos nossos estudos, passamos a comentar acerca dos evangelhos. Então, primeiramente, o evangelho de Mateus. O que temos que dizer acerca do evangelho de Mateus é que ele é um evangelho que faz uma ponte, por isso que colocamos aí essa figura ilustrativa. O evangelho de Mateus faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Em todas as listas conhecidas dos livros do Novo Testamento, o evangelho de Mateus ocupa sempre o primeiro lugar. O nome próprio Mateus significa dom de Deus e aparece em todas as listas dos 12 apóstolos. Mateus, em muitos aspectos, é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Há mais de 100 citações do Antigo Testamento. Este livro parece efetuar uma transição da expectação judaica de um Messias político para um cumprimento de todas as profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. O próprio autor tenta demonstrar, o propósito do autor é demonstrar, sem deixar dúvida, que Jesus é o grande Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei prometido de Deus e esperado por muitos anos pela nação judaica. O tema deste evangelho é o reino do céu, e o próprio Jesus é verdadeiramente o Rei real. O objetivo do autor é organizar e sistematizar suas conclusões acerca de Jesus, o Cristo. Então essas características estão muito claras no Evangelho de Mateus. Inclusive, por isso até que podemos também entender o fato da igreja ter colocado ele como o primeiro evangelho, a primeira narrativa. Então, como já estudamos mais atrás, o Novo Testamento não está em ordem cronológica, porque se assim estivesse, a carta de Paulo aos Tessalonicenses teria que ser o primeiro documento. Mas se a carta de Paulo aos Tessalonicenses fosse o primeiro documento, nós perderíamos a sequência de um ensino sistemático, um ensino mais didático. Então, com o objetivo de ser mais didático, ao apresentar o Novo Testamento e mostrar uma forma melhor de compreensão, os evangelhos estão no primeiro momento. E também atendendo ao mesmo propósito, Mateus está com o primeiro evangelho, figura com o primeiro evangelho. Mateus está, logo após o Antigo Testamento, fazendo uma ponte entre o Antigo e o Novo. E isso é muito demonstrado em toda a sua narrativa, quando ele sempre dá ênfase a mostrar Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O que não é tanto o objetivo de Lucas, o que também não é muito o objetivo de Marcos, tá? Eles buscam outros enfoques, eles estão preocupados com outros temas. Mateus está preocupado muito seriamente em mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, né? Que ele falou isso conforme o profeta tal falou, que ele nasceu em Belém de Judá conforme o profeta Isaías, que ele seria chamado Nazareno. Aí ele explica por quê. Jesus desceu para o Egito, do Egito foi chamado conforme a profecia tal, né? Do Egito chamarei meu filho. Vindo do Egito, encontra lá um parente do rei que havia perseguido ele. Ele vai, encontra lá Arquelau. Aí ele vai, por revelação divina, José leva Jesus para Nazaré. Ele cresce em Nazaré, nasceu em Belém, né? Mas conforme profecia, mas cresceu em Nazaré. Por isso se é chamado Nazareno. Então você vê, todo o contexto da vida de Jesus está em conexão com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Mateus sempre dá enfoque a isso. Porque, conforme a tradição, Mateus escreveu esse evangelho visando demonstrar para os judeus quem é Jesus. Mostrar, né, fazer essa apologia de Jesus perante os judeus. E assim os judeus terem mais oportunidades de ter um encontro com o seu Senhor, com o Messias, com aquele que foi enviado para cumprir as profecias. Dentre os objetivos de Mateus, na segunda ilustração que temos aqui abaixo, o combate, né, a parte apologética de Mateus, o combate a dois
duas tendências que surgiram dentro do cristianismo logo no primeiro momento, que foi o legalismo e o antinomismo. O legalismo é fácil de compreender, em virtude da igreja, no primeiro momento, está muito associada à sinagoga. Então, os primeiros cristãos são cristãos judeus, certo? O evangelho em Jerusalém, o Pentecostes em Jerusalém, depois da perseguição, começaram a se espalhar pelas terras, né, em virtude da perseguição e da comitiva, da grande comissão de Cristo Jesus, o ide por todo mundo. E na primeira expansão da igreja, esses cristãos judeus se sentiam mais familiarizados com outros judeus. Então, a tentativa no primeiro momento de evangelismo de outros judeus em outros lugares, em outras terras. E quando então a igreja começa num movimento de expansão mais sério, e principalmente com o surgimento do 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, e o seu ministério específico aos gentios, há uma expansão da igreja para o mundo gentílico. Mas a igreja, no primeiro aspecto, no primeiro momento, ela está compartilhando a sua vida com o judaísmo, dentro da sinagoga. Depois há uma separação total. Por isso o legalismo foi uma das primeiras tendências. Esses judeus tentando preservar a sua a sua liturgia, né, e as suas práticas de cumprimento à lei mosaica, com relação às festas, com relação aos hábitos alimentares, com relação às cerimoniais de purificação. Então, tentando colocar a igreja debaixo dessa égide, né? Debaixo desse governo. Esse governo que tenta mesclar as palavras de Cristo com o cumprimento dos preceitos mosaicos. Então temos aí um caráter muito legalista. Esse caráter legalista ele foi combatido muito severamente por Paulo em Gálatas, na carta aos Gálatas. Paulo mostra até decepção com os Gálatas, dizendo que eles começaram bem e eles estão retrocedendo porque estão retornando para um legalismo do qual eles já foram tirados, foram arrancados pela salvação em Cristo Jesus. Jesus como o único e suficiente Salvador, sem compartilhar o seu poder de salvação com a lei mosaica. A salvação unicamente pela graça e não pela guarda da lei. E é onde Paulo desenvolve esse tema mais forte ainda em Romanos, quando ele fala aqui que a lei, na verdade, veio para condenar. A lei não veio para salvar. Quem salva é Cristo Jesus. E a nossa lei é a lei do Espírito agora. Então vemos, o legalismo é um grande problema dentro da igreja e é combatido muito forte por Mateus no seu evangelho. Outro problema, antinomismo, que é exatamente o outro lado da moeda. De um lado temos legalismo, de outro lado temos antinomismo. Então muitos na pregação da graça não compreendiam qual é o sentido dela e acabavam por entender que toda a lei estava anulada e excluída e não poderia ser observado. E aí temos o antinomismo, ou seja, o nomos, a contrariedade a qualquer tipo de lei e uma espécie de um uso irresponsável da graça, inclusive para práticas de comportamento inaceitável, né? De comportamento agressivo à santidade do corpo da igreja. Então os dois lados foram combatidos por Mateus, tanto o legalismo, né, asseverando que Cristo é a fonte da nossa salvação, quanto o antinomismo, mostrando que Cristo não veio abrogar a lei. Então veja que essa palavra está presente em Mateus. Eu não vim abrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Cumprir de que forma? Através da minha vida, né? Isso aí já é um acréscimo nosso, uma interpretação. Ele não veio abrogar, ele veio fazer cumprir. Agora, de que modo nós cumprimos a lei? Sendo fiéis, obedientes a Cristo Jesus nas suas palavras. Então nós não estamos diretamente vinculados a Moisés, e sim a Cristo. Agora, Cristo é o cumprimento de Moisés. Então nós estamos cumprindo a lei de Moisés em Cristo Jesus. Então temos esses aspectos aí do Evangelho de Mateus. Além disso, podemos falar da fonte na página 13. E aí vemos que, ao se fazer uma análise melhor do Evangelho de Mateus, vemos que há nele algumas características diferenciadas dentro do seu Evangelho. Vemos algumas características diferenciadas. Textos, né, que podem estar muito vinculados ao Evangelho de Marcos, textos que são compartilhados com o Evangelho de Lucas e textos que são exclusivos de Mateus. E aí temos, com essa forma, a autocrítica textual surge com teorias de que Mateus, na verdade, é uma coxa de retalhos.
Mateus é a produção de alguns discípulos que podem ter sido vinculados a ele e que constituíram essa narrativa depois da morte de Mateus, preservando pregações dele e aproveitando outras fontes para compor este livro ao qual deram o nome de Mateus, que inclusive quando foi escrito não foi lhe dado nome. Não foi lhe dado nome. Os evangelhos não trazem o nome dos seus autores. Então o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas, não tem, João, não tem o nome do autor. Agora isso é uma coisa muito tranquila, porque uma carta é diferente de um evangelho. Uma carta, quando o apóstolo escreve uma carta, geralmente ele não está naquele. É óbvio, ele não está ali. Ele está em outro lugar fazendo a obra, continuando a pregação do evangelho, e diante de uma necessidade daquela igreja envia uma carta, ou daquela pessoa, carta a Timóteo, carta a Tito. Ele envia uma carta a ela. Então ele não está presente com esta igreja, com esta pessoa, com estas pessoas, esse grupo de pessoas, como são as cartas universais. Então logo ele precisa se fazer identificar, para que a pessoa ao ler o documento saiba, é oriundo desse apóstolo, é oriundo de Paulo. Paulo escreve esse evangelho e em alguns lugares coloca uma assinatura característica, né, que era conhecida por aquela comunidade, por aquelas pessoas, e poderia ser comprovado ali, de fato é dele, está aqui a assinatura. Ou até a forma da letra, né, a forma de se escrever, característica. Então temos uma necessidade diferente entre uma carta e um evangelho. O evangelho não tem essa característica que a carta tem, de ser escrita por alguém que está fora daquela comunidade. O evangelho foi composto dentro daquela comunidade para preservar as palavras daquele pregador, aquele apóstolo. Mateus estava fazendo a obra de Deus em determinado lugar, pregando o evangelho, ensinando ao longo da sua vida para aquela comunidade. Quem tinha alguma dúvida acerca das palavras ou das obras de Cristo, chegava até Mateus, e Mateus era a fonte, a testemunho ocular, que dava autoridade, autenticava aqueles relatos. Então o que acontece ao passar do tempo e com o envelhecimento desses apóstolos e a necessidade da preservação da tradição, da ortodoxia, construir seu evangelho a partir das narrativas dele e a partir daquilo que ele podia declarar como autêntico, podia autenticar com a sua própria autoridade. Então o evangelho está preservando a pregação daquele apóstolo naquela comunidade. Ele já está ali dentro, ele não vai circular, ele vai circular depois. Os cristãos vão levar esse evangelho para outros lugares, para outras terras, e vai ser copiado por outros cristãos, levados para outros lugares. Mas a pessoa que leva, ele já leva dizendo, esse aqui é o evangelho de Mateus. Então não há necessidade da apresentação desse apóstolo, de colocar o seu nome lá, porque é óbvio, é de Mateus. Está dentro de uma comunidade cujo o apóstolo responsável é Mateus. Então logo não é encontrado o nome do apóstolo na narrativa do evangelho. Aí temos teoria da fonte aramaica original, que é a teoria que mostra, que apresenta o evangelho de Mateus como sendo escrito primeiramente em aramaico, querendo alcançar o povo judeu, e essa é a característica do seu evangelho, mostrar sempre o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Cristo Jesus. Acerca da unidade, como tratamos, né, a nossa crença de que o evangelho foi composto completamente, inteiramente por Mateus, mesmo que Mateus não tivesse segurado a pena para escrever o evangelho, fosse um amanuense que estivesse recolhendo a narrativa e escrevendo, o que é muito tranquilo, a inspiração está sobre Mateus, o fazendo lembrar de tudo aquilo que ele mesmo presenciou. Ele é uma testemunha ocular. Embora alguns expositores dizem que o evangelho de Mateus resultou da compilação de vários fragmentos, a tradição sempre asseverou o contrário. Este livro, na forma como foi transmitido no Novo Testamento, é o texto completo e acabado de um único autor. Nem os manuscritos, nem as observações no conteúdo permitem dúvidas quanto à sua unidade. Agora, acerca do autor, Mateus é o autor da obra integral do Evangelho, que carrega o nome dele, e é um autor versado na Escritura. É um autor que tem amplo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. E aí temos aí o testemunho acerca da autoria de Mateus. Como explicamos aqui, o Evangelho não traz o nome do seu autor, mas há testemunhos fortes
que demonstram ser Mateus o seu autor. Embora tradicionalmente a Mateus tenha sido atribuída a autoria deste evangelho, nele mesmo não há nenhuma prova direta dessa afirmação, mas apenas suspeitas. A mais antiga tradição eclesiástica, aí que temos os personagens, Pápias, bispo de Herápolis, 150 d.C., atribuiu ao apóstolo Mateus um funcionário público do Império Romano, que também era chamado de Levi, em 9:9, 10:3 e Marcos 2:14. Mas não foi somente Pápias que sustentou isso. Vários pais da igreja, como Orígenes, conforme está aí, Eusébio, Irineu, Jerônimo e Epifânio, também tiveram a mesma opinião, tá ok? Então temos aí vários testemunhos de pais da igreja que asseveram que Mateus é o autor deste evangelho, tal como cremos atualmente. O evangelho de Mateus, testemunho de Eusébio de Cesareia, é um dos testemunhos mais fortes acerca da autoria de Mateus, e Eusébio de Cesareia diz que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico, tá ok? Na página 14 temos aí argumento dos pais da igreja em favor de Mateus. A atribuição desse evangelho a Mateus remonta à tradição da igreja antiga. Ela se baseia nos seguintes argumentos. Eusébio relata na sua história eclesiástica que Mateus fez uma coletânea dos discursos de Jesus em hebraico. Cada um, no entanto, traduziu o melhor que pôde, conforme Eusébio assim relata em seu livro História Eclesiástica. E no mesmo livro História Eclesiástica de Eusébio, lemos o relato de Panteanos sobre o evangelho de Mateus. Panteanos foi um teólogo muito hábil de Alexandria. Ele entendeu que a sua tarefa era a evangelização dos povos do Oriente e viajou para a Índia. Quando chegou à Índia, teria encontrado cristãos que já conheciam o evangelho de Mateus. Deles ouviu que o apóstolo Bartolomeu lhes pregara a boa notícia e lhes deixara o evangelho segundo Mateus em hebraico. Veja aqui o testemunho, vozes da antiguidade, preservada aí por Eusébio de Cesareia, um cristão chamado Panteanos, um hábil teólogo, que viajou desde a região aqui da Palestina, viajou por longas distâncias até a região da Índia, tá ok? Foi pregar o evangelho na Índia, onde, pregando o evangelho, encontrou cristãos que já tinham tido contato com o evangelho de Mateus e que afirmavam que Bartolomeu havia deixado para eles, havia pregado o evangelho entre eles e deixado uma cópia do evangelho de Mateus em hebraico. Então veja aí como os evangelhos circularam pelo mundo, tá? E como eles foram sendo transmitidos e traduzidos para diversas línguas em diversas regiões. E isso, obra de Deus, né? Da mão de Deus, realizada através do panorama histórico que descrevemos. O mundo nesta época, antes dessa época, havia sido colonizado pelos gregos, então a língua grega se difundiu pelo mundo, havia uma possibilidade de comunicação internacional através de uma língua, a língua grega, que era a língua do comércio, e com o advento dos romanos, houve a possibilidade maior de viagens por diferentes terras, diferentes locais, em vista das estradas romanas. Os romanos construíam estradas para diversos pontos do mundo e preservavam essas estradas. Inclusive muitas delas podem ser encontradas até hoje em dia. Então há esse relato de que Panteanos encontrou uma comunidade cristã na Índia que conhecia o evangelho de Mateus. E também Eusébio diz que Orígenes citou em seu livro. Então temos aí testemunhos acerca da autoria de Mateus em relação a este evangelho, tá certo? Dando continuidade, temos aqui objeções agora. Objeções à autoria de Mateus. Dentre as objeções, vamos aqui para o próximo slide. O Evangelho de Mateus, alta crítica textual. Dentre as objeções levantadas temos por que o relato não é biográfico. Temos também como ele poderia conhecer o grego. Outra objeção é como poderia ser versado no Antigo Testamento. E também ele produziu ou copiou o seu evangelho. A essas objeções nós respondemos já quando falamos acerca do estudo dos evangelhos,
demonstramos que os evangelhos são uma característica textual singular. Um evangelho não é uma biografia, bem como o evangelho não é um livro de história. Ele não preserva a inteireza da narrativa histórica, porque não é o seu objetivo. E ele também não fala acerca de aspectos pessoais dessa pessoa que está sendo abordada na sua narrativa. E ele não trata de questões pessoais objetivas, como característica corporal, cor dos olhos, cor dos cabelos, forma como se vestia, forma como falava. Ele não trata disso porque não é o seu objetivo. O seu objetivo, enquanto o evangelho, essa literatura característica singular, é apresentar a história da salvação em vista da redenção da humanidade. Então, para alcançar o seu objetivo, ele lança a mão de recursos. Dentre esses recursos, alguns aspectos biográficos. Lucas, por exemplo, avança nesse aspecto biográfico quando fala acerca antes do nascimento, quando Cristo, na sua forma humana, estava em gestação dentro do ventre de Maria, e fala de um encontro entre Maria e Isabel, mãe de João Batista, e de algo que aconteceu de extraordinário aí nesse encontro entre elas, quando as crianças se agitaram no seu ventre e Isabel profetizou. E uma espécie de uma dedicatória, um cântico, um texto muito bonito, muito belo, que é preservado por Lucas, de Isabel falando acerca do ministério de João Batista, falando acerca do ministério de Cristo. Então vemos aí, Lucas avança nesse aspecto bibliográfico. E Lucas é, aliás, o que vai mais longe nessa narrativa. Ela fala também acerca de uma ocasião em que Cristo, aos 12 anos, discute com os sábios no templo acerca da lei. Então isso não é falado nem por Mateus, nem é falado por Marcos, muito menos por João, que dá mais ênfase ao período do ministério em Jerusalém já. Mas vemos, são alguns recursos bibliográficos, mas há lacunas entre eles. O que aconteceu entre o nascimento e os 12 anos de idade? O que aconteceu entre os 12 anos de idade e os 30 anos? Não há necessidade de ser relatado, porque não é uma biografia. É um evangelho, é um texto que propõe, é um texto que tem o objetivo de preservar aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então isso é mais do que suficiente para a nossa salvação, para dar um testemunho verídico acerca de Cristo Jesus e de seu objetivo aqui entre nós, que é trazer a salvação. Por isso não é um relato biográfico. Como ele poderia conhecer o grego? É na verdade ridícula essa objeção levantada pela autocrítica textual. Como ele poderia conhecer o grego? Na verdade teria que ser como ele não conheceria o grego. Porque, como vemos no panorama histórico levantado, o mundo foi colonizado primeiro, essas terras primeiro foram dominadas pelo Império grego-macedônio, que, dominando essas terras, impuseram a sua cultura, em alguns momentos toleravam a cultura das pessoas submetidas a eles, e em outros momentos atentaram contra essas culturas de uma forma direta mesmo, como por exemplo Antíoco IV Epifânes, que tenta extinguir o judaísmo. E os romanos também, depois das revoltas judaicas, vão tentar destruir completamente o judaísmo. Mas em muitos momentos houve uma tolerância. E essa implementação da cultura grega levou diversos povos do mundo a conhecer o grego. E dentro desse plano aqui, dentro desse quadro das terras judaicas, temos aí a pessoa de Mateus, chamado também de Levi, e no seu evangelho é descrito que quando Jesus faz a chamada a ele estava numa alfândega, que era um entreposto romano para recolhimento de impostos. Os romanos estavam dominando a região e uma das medidas, uma das imposições de Roma para entrar na Pax Romana, ser protegido pelo exército romano, mas também ser dominado pelas suas leis, e ter assim tolerado a sua vida, a sua religião, o seu comércio interno, as suas leis internas, desde que não entrasse em conflito com a lei de Roma, uma das condições era o pagamento de tributos, de impostos, que inclusive impostos para se movimentar de uma determinada jurisdição para outra. E Mateus era um funcionário romano, odiado pelos judeus, por estar trabalhando para Roma. E trabalhando para Roma, seria ridículo se ele não conhecesse o grego. O grego era a língua internacional da época, mesmo Roma dominando, Roma adotou para si a cultura grega. E inclusive
essa estrutura, essa base, né, com a língua grega como idioma internacional. Hoje temos o inglês como idioma internacional. Como pode um funcionário, um alto funcionário de um estado, nem que seja um estado de um país pobre, estado africano ou da América Central, é impossível pensar num alto funcionário de um estado, de um país, não conhecer o inglês. Mesmo o inglês não sendo a sua língua materna, ele tem que conhecer o inglês para se relacionar com chefes de estados de outros países, tá ok? Então, isso é uma pergunta que na verdade não faz sentido. Como poderia ser versado no Antigo Testamento? E aí temos a condição em que ele vivia, era um funcionário público, devia ganhar bem, a sua família também devia ter condições, né, para ele poder galgar esse tipo de posição. E com essa condição financeira favorável, tranquilamente podemos imaginar que Mateus esteve aos pés de um professor. Mateus foi ensinado tanto a ele a língua, né, foi ensinado a ler e a escrever, a língua grega, uma língua estrangeira, para poder trabalhar para o Império Romano, e foi ensinado no Antigo Testamento. Ele é judeu, ele demonstra muito conhecimento das leis judaicas, e ele fala de uma forma muito tranquila, faz a analogia entre a lei e o cumprimento dela em Cristo Jesus. Então é tranquila essa questão de Mateus ser versado no Antigo Testamento. E se ele produziu ou copiou o seu evangelho, conforme já falamos na teoria das duas fontes, Mateus era testemunho ocular. Então naquilo que Mateus concorda com Marcos e aquilo que ele concorda com Lucas, não é que ele esteja copiando esses evangelhos, mas sim que ele, ao ler essas narrativas, dá a elas autenticidade, porque ele é uma testemunha ocular. Então ele preserva essas narrativas no seu evangelho, além de incluir narrativas exclusivas, tá? Que não são encontradas desses outros evangelhos. Então temos aí essas características aí levantadas pela alta crítica textual, né? Esses questionamentos que são respondidos aí no nosso estudo. Então, passando adiante, propósitos do Evangelho. Temos narrar a história dos feitos de Jesus como Filho de Deus. Este é o primeiro objetivo de Mateus no seu Evangelho. Toda a dinâmica do seu Evangelho vai se desenvolver sempre visando uma forma de estabelecer uma ponte, uma analogia entre a profecia e cumprimento, expectativa e realização em Cristo Jesus. É aquilo que o Antigo Testamento nos mostrava enquanto um quadro do Messias, uma profecia, uma expectativa em relação à vinda do Messias, e como isso é plenamente realizado na vida de Cristo Jesus. Leia o Evangelho de Mateus, você vai encontrar essa característica muito forte dentro do seu Evangelho. Então, fazer apologia à fé cristã também é um dos objetivos de Mateus, principalmente quando combate o antinomismo, tanto o antinomismo como o legalismo, tá ok? Ele faz essa apologia mostrando que Cristo é o cumprimento da lei, e em Cristo Jesus nós então temos a realização de tudo aquilo que está presente na lei. Não precisamos recorrer diretamente a Moisés, mas temos que ficar sempre em Cristo Jesus, que é o cumprimento perfeito da lei. O legalismo dos fariseus nada mais é do que uma perversão ou extravio do eterno propósito de Deus. Mateus apresenta o propósito de Deus através de Jesus Cristo, de salvar o mundo inteiro. Desde o princípio do mundo, Deus objetivou uma religião para todos os povos do mundo. O reino messiânico não é um reino racial, político ou nacional. É um reino espiritual. Jesus, contudo, havia um reino espiritual. Isto feito, ele escreveu para ajudar os cristãos judeus a entenderem o significado de Jesus. Contudo, havia pouca esperança de que a nação como um todo reconsiderasse e se tornasse cristão, tornasse para o cristianismo. Embora Mateus fizesse uma grande argumentação em favor de Jesus como o verdadeiro Messias de Deus. Então, mesmo os judeus não tendo grande repercussão em relação à fé deles, em relação ao posicionamento deles diante de Cristo Jesus, mas muitos deles abraçando a fé, esse evangelho chega para nós como uma grande base de sustentação da nossa fé. Nós podemos ver em Cristo Jesus a perfeição dos propósitos de Deus na realização plena de tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento em Cristo Jesus, na pessoa bendita do nosso Senhor, que cumpre, que realiza
tudo isso na pessoa e no ministério dele. Mostrar que Jesus era o Messias de Deus. Os judeus havia muito esperavam o Messias, uma pessoa que iria restaurar a nação de Israel às gloriosas alturas políticas do tempo de Davi. Esperavam um príncipe politicamente poderoso, através de quem os judeus lançariam fora o jugo da opressão, e através de quem Israel iria governar o mundo. Mateus escreveu nos dias tumultuosos próximos à guerra judaico-romana, uma guerra ocasionada por nacionalistas fanáticos, que tentaram introduzir o reino messiânico por precipitação. Ele tentou explicar a uma comunidade judaico-cristã a transição da esperança judaica no Messias político para o cumprimento na profecia do servo sofredor Jesus de Nazaré. Veja aí como Mateus, ao estabelecer esta ponte, ele corrige um erro exegético, porque a questão não é uma disparidade entre o Antigo Testamento e a forma como Jesus se apresentou. O problema e o distanciamento está entre a palavra ou a profecia e a interpretação dela. Porque se você lê Zacarias, que inclusive é citado por Mateus em alguns trechos, você vê as características do Jesus, do Messias, tal qual se apresentou em Jesus Cristo. O servo sofredor. Isaías também fala acerca do servo sofredor, fala do cordeiro mudo, que foi o matadouro. Zacarias fala do episódio em que ele viria a Jerusalém montado num jumento, um rei de paz. Então, o que os judeus construíram de expectativa era parte da exegética deturpada que eles fizeram em relação ao Messias prometido. Eles queriam um Messias político, um Messias militar, bélico, mas Deus em momento algum havia se comprometido com essas características. O Messias foi profetizado tal qual Jesus se apresentou a nós. Mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Mostrar que Jesus era o rei esperado. Então Jesus era o rei esperado, tal qual foi profetizado. Mas o reino dele não é deste mundo. É o reino de Deus, no qual nós estamos inseridos, e que futuramente se estabelecerá como um reino absoluto sobre todo o mundo, quando Jesus então vier governar, reinar juntamente com a igreja, que terá sido arrebatada. Depois do arrebatamento haverá a instalação do reino milenial de Cristo Jesus aqui na terra, conforme já foi asseverado e conforme é demonstrado por Mateus, no sentido de Jesus ser o rei de fato, o rei dos reis e senhor dos senhores. É do reino que participamos hoje. Local e data para a composição do Evangelho temos provavelmente escrito na Síria, tá? Aqui temos a região da Palestina. Aqui temos Antioquia, a cidade missionária, né? Mais importante cidade depois de Jerusalém, a cidade missionária, tá? Da onde saíram Paulo, Silas e Barnabé para as grandes campanhas missionárias, e onde havia uma importante igreja. Inclusive o primeiro local onde os irmãos foram chamados de cristãos, tá certo? E aqui temos a Síria, toda a região da Síria, e essa hipótese de que Mateus tenha sido redigido, tenha sido escrito na região da Síria, na cidade de Antioquia, entre 70 e 80 depois de Cristo. Tá certo? Então aí temos o Evangelho de Mateus. Passamos agora para o Evangelho de Marcos. Evangelho